Você que vai ofertar, dizimar, fica à vontade. Se você não vai, fica de pé. O pastor Cristiano vai trazer a palavra. Eu só quero falar algo aqui para a igreja. De todo o meu coração, eu glorifico a Deus por cada dizimista desta obra, por cada ofertante, os irmãos que têm ajudado de alguma forma. E hoje eu fui lá pagar o aluguel da igreja com a pastora, e eu falei com Deus dentro de mim, irmão. Eu falei: Senhor, obrigado pelos dizimistas, Pai. Obrigado pelos ofertantes, porque se não fosse vocês, irmão, a gente não estava aqui. A gente não ia ter condição de pagar o aluguel, a luz, a água, a internet, o contador da igreja, porque a igreja tem contador, porque tem CNPJ. E eu falei dentro de mim: Pai, obrigado. Que Deus continue te abençoando, amém, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. O pastor vai trazer a palavra, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você já recebeu a sua porção hoje, nesta noite? Quer receber mais? Então abre comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu só quero 20 minutos da tua atenção. Se Deus já está falando com você nesta hora, acredito eu que Ele ainda vai falar mais. Eu acredito eu que no de repente a tua resposta vai chegar. Eu acredito eu que no de repente de Deus, a transformação de alguém da tua casa vai acontecer. Eu acredito eu no de repente de Deus, vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Livro de Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz E caindo em terra, ouviu uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que ia com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu, glória a Deus. E disse, aleluia, e disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. Eis que ele está. E numa visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, sobre que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi cerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E os que têm poder dos principais, do sacerdote, para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, e veja, e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caiu dos seus olhos como que umas escamas, recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Toma o teu assento no nome de Jesus. Para não sair do tema da campanha, vai dizer no livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 6, Paulo disse: ora, aconteceu que indo eu já o caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Todo mundo conhece a conversão de Saulo. Todo mundo conhece esta passagem. Mas quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, tem muito mais do que a gente pensa que há só de uma conversão. Tem muito mais algo que tem nesta passagem, não é só se converter. Primeiramente ele vai a um sumo sacerdote pedir carta para perseguir discípulos de Jesus. Então é que ele vai a um caminho, a uma cidade já determinada, a chegar a buscar ou pegar alguém para ser preso. Ou seja, eu não quero mais que prega o Jesus, eu não quero mais que prega que ele liberta, eu não quero mais que fala que ele transforma, eu não quero mais que fala que ele vai levantar alguém, eu não quero mais que fala que vai resgatar alguém, aleluia, do vício. Então, aqui vem um segredo de quem é alicerçado na rocha e tem uma vida de oração com Deus, que quando você tem uma oração com Deus, Jesus se responsabiliza por você. Quando você tem intimidade com o Pai, Jesus aí agora que entra no cenário. O cenário de Saulo é sair para aprender, mas o cenário foi convertido no meio do caminho por Jesus. O cenário não foi alguém que pregou para Paulo para ele se converter, mas foi o próprio Jesus que apareceu e disse: tu está me perseguindo por quê? Tu está me perseguindo por quê? Ei, você que fala mal de crente, cuidado que Jesus pode aparecer para você. Se você está falando mal do teu irmão, cuidado que Jesus pode aparecer para você. Se você está falando daquele que está fazendo a obra, cuidado que Jesus pode aparecer para você. O interessante é, apóstolo Marcelo, que Saulo estava com a mente fechada, Saulo estava com a mente, aleluia, no outro ambiente, mas quando Jesus tem um encontro, apóstolo Tiago, o apóstolo pediu para mim dar lugar hoje, eu só tenho 20 minutos.
Quando Jesus aparece no cenário, que nós acabamos de ler, está indo Paulo para prender os discípulos de Jesus, está indo Paulo para acabar com o evangelho na cidade de Damasco, está indo Paulo para levar os discípulos de Jesus preso, mas no meio do caminho, perto do meio-dia, aí de repente vem um resplendor de luz do céu. Irmão, apareceu para ele e já dizendo: é Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E agora a mente de Paulo já deu um reboliço e já virou: quem és? É o Senhor. Já reconheceu a voz. Mas Paulo não ia prender alguém, mas a voz que apareceu ele já reconheceu: esta voz aqui não é de homem, esta voz aqui não é da terra, esta voz aqui é diferente. E a Bíblia diz que ele cai em terra. Quando Jesus aparece para você, você não fica de pé, você tem que cair em terra e agradecer que ele apareceu. Escuta isso aqui. E todos que estavam com ele também ouviu a voz, procurando saber, mas não viu ninguém. Paulo se levanta por uma ordem. Levanta e vai para Damasco. A voz dizendo. Já é o contrário. Ele estava indo buscar, mas a voz continua que ele permaneça indo. Só que quando ele levanta, que ele abre os seus olhos, não vê mais nada. E ele é levado pelos que estavam com ele. Nós acabamos de ler que ele ficou 3 dias de jejum orando. Essa aqui é forte. Vai doer, fazer igual o pastor Jonathan Carlos. Vai doer, mas vai curar. Encontro com Jesus. De imediatamente se converteu. De imediatamente já foi orar. Já foi jejuar. Me arrepiei todo agora, evangelista Ângelo. Quando você tem um encontro com Deus, é diferente. Quando você tem um encontro com Jesus, é totalmente diferente. Você se converte de verdade. Tem uns aí que falam: eu estou convertido, eu estou isso, estou aquilo. Mas na primeira, a conversa: eu não vou, eu vou parar, eu vou retroceder. Então não teve encontro com Jesus. Porque se tivesse, mesmo cego ia estar de pé, mesmo cego ia estar orando, mesmo cego ia estar jejuando, não ia parar. Encontro com Jesus não faça você retroceder. Encontro com Jesus faça você ir avante, faça você caminhar, faça você ir para frente. O interessante é que a voz fala, que ele pergunta para a voz, fala: o que eu posso, quero que eu faça. Aí ele vai para a cidade de Damasco, que lá vou te dizer o que convém tu fazer. Estava indo pegar os discípulos de Jesus, mas Jesus já deu uma ordem que ele ia fazer o que Jesus ia mandar. Escute isso aqui. Saiu de Jerusalém com a carta para pegar alguém, para levar preso, para não pregar, mas que Jesus transforma, muda a história. Mas no meio do caminho Jesus apareceu, já mudou a história. Vai lá que eu vou te mostrar como convém tu fazer. Já é mudada a história. Saí para pegar alguém, encontrei o grandão da Galileia, eu já vou fazer algo que é ele que está mandando. Não é mais nem a carta do sacerdote está servindo mais. Ei, ai.
Às vezes tem gente, aleluia, te conduzindo por um caminho errado, mas quando Jesus encontra no meio do caminho, aí a trajetória é outra, apóstolo Tiago, aí o cenário é outro, aí Deus já começa a entrar no meio da tua história. A tua história pode ser, aleluia, muitos podem ter ouvido que você era isso, que você era aquilo, que você não presta, que você não prestava, mas quando teve um encontro com Jesus, aí a história mudou, aí agora já é homem de Deus, aí agora já é homem que ora, aí agora é homem que faz a obra de Deus, aí agora já é mulher de joelho dobrado, aí agora já é mulher, já é missionária, já é levita. Outrora sambava, aleluia, descia na boquinha da garrafa, desculpa a palavra, mas agora está pisando na cabeça de quem fazer você meu Deus do céu. O diabo fazia você descer na boquinha da garrafa dançando, mas agora tu está fazendo ele descer para o inferno sendo queimado, no nome, ai meu Deus do céu. Vai convém fazer, vai esconder o chamado, vai esconder a caminhada, vai esconder, vai no meio do caminho, Jesus vai te encontrar, viu? No meio do caminho, Jesus vai te escolher, vai te encontrar, pastor, mas no pino do meio-dia, perto do meio-dia, o sol está quente, mas é essa hora mesmo, é nessa hora mesmo. Jesus não escolhe se está chovendo, se o sol está quente, se está nublado, mas ele vai te encontrar, olha para você, é melhor você começar a caminhar já no caminho, do que Jesus te encontrar e o negócio mudar de história. É melhor, se você está com pensamento de falar mal de alguém, é melhor parar, porque Jesus pode te encontrar e a história pode ser outra. É melhor começar a andar, é melhor começar a marchar. Jesus vai estar dando ordem de que convém você fazer. E o interessante é que em Damasco tem um discípulo, Ananias. O interessante é que quando Jesus fala com Ananias em visão, já tinha mostrado para Saulo Ananias, que ele estava orando. E quando Jesus fala para Ananias, vai até a rua direita, procura por um homem de nome Saulo, ele fala, não, mas eu já vi falar muito desse homem aí. Esse homem aí persegue nós. Esse homem aí não dá não. Eu não vou não. Mas o interessante é que quando Jesus aparece para Ananias, que chama ele e fala, eis-me. Eis-me. A hora que Jesus te chama, você fala o quê? Espera um pouquinho, Jesus, hoje não. Quando Deus falou para Isaías, ele falava como? Eis-me. Quando Deus falou para Samuel, ele falava como? Eis-me aqui. Aí Jesus te chama, você fala, será que é Deus? Aí Jesus te chama, você fala, não, hoje não. Aí Jesus te chama, fala, não, agora não. O vizinho precisando, aleluia, da salvação, e você com medo de ir lá pregar para ele. Aí você ouve a voz do Senhor na madrugada, eu estou orando na madrugada, fiz um propósito com Deus na madrugada, o negócio está bom, eu estou sentindo presença, Jesus fala, vai lá no teu vizinho e prega, você fala, não vou não. Que propósito é esse? A oração é para quê? Tu busca tanto o rei do céu, quando ele te pede, aleluia, para você fazer uma coisinha, você corre. Mas quando Jesus te chama para fazer alguma coisinha, vai doer, mas vai curar, aleluia, mas quando pede, eu não vou. Aí quando as coisas estreitas, fala, Jesus me abandonou, Jesus fala, não, estou aqui o tempo todo. Mas quando eu te chamo, tu não fala, eis-me aqui, tu fala, hoje não. Mas quando é para mim, você quer que eu faça amanhã? Faça um propósito para Jesus, não veio. Aí Deus usa na profecia, não aconteceu. Na hora da profecia, você quer que Deus faz do dia para a noite? Mas não quer viver o processo. Quer viver com Cristo, mas não quer padecer para Cristo.
Está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando Jesus pede, já saiu. Não, eu não vivo mais em Cristo, não. Deixa Jesus para lá. Depois eu volto lá, de novo. Que evangelho é esse? Que quando Jesus aparece, aleluia, aqui na Bíblia diz que quando Jesus apareceu para Saulo, ele se converteu imediatamente e não voltou mais atrás. Todo mundo conhece a história de Paulo, aleluia, todo mundo conhece desde a conversão, não voltou para trás. Uma certa vez ele encontrou com Pedro e fala: Pedro, quando tu está com gentios, é igual gentios, mas quando está com judeus, é igual judeus, rapaz! Qual é o Cristo? Qual é o Cristo que tu serve? Se encontrar algum parente, aleluia, que bebe, vai estar dançando junto com ele? Ou vai fazer o Cristo que você serve mudar a história de quem está lá perdido? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma nação agora pobre de Bíblia. Eu vou ler o que o pastor leu no culto. Chega em casa, ela pega a poeira, abandona, dobra o joelho na madrugada. Jesus fala comigo. Aí ele só pede: abre a palavra, que eu já vou falar com você. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Aí se tu ouvir a voz de Jesus, ele fala: eu preciso de você, filha. Você não queria ouvir a voz? E aí? Vai ouvir a voz e fazer o que a voz está te pedindo? Escute isso aqui. Vai Ananias até a rua direita. Ele questiona, mas ele vai. Quando ele questiona, Jesus fala para ele: mas vai, que aquele homem, para mim, é um escolhido. Então ele vai. E a Bíblia diz que quando ele chega, Paulo já sabia do que ele ia fazer. Já sabia que ia pôr na mão. E ele ia ver de novo. Para nós encerrar. E a Bíblia diz que Paulo abre os olhos como se fosse escama, cai do olho dele. E ele se levantando, é cheio do Espírito. 3 dias. Quantos dias? 3. Pastor, eu tenho 5 anos, 10 anos na igreja, ainda não foi batizado pelo Espírito Santo. Por quê? Vai doer, mas vai curar. Você vai sair daqui pensando nesse culto, porque ainda não foi batizado. Porque sabe por quê? Porque labadaia céu. Eu vou ter que falar, Jesus. Às vezes a mente está até querendo adorar, mas o coração está lá no Egito ainda. Não voltou ainda para Canaã. Não voltou ainda para Canaã. Está no deserto. Está ainda lá. Não saiu ainda. Aí Deus está dizendo: a hora que tiver com todo o coração para mim, aí você vai receber. Foi dito aqui no culto passado, aleluia, glória. De repente encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque não está abrindo isso mais? Porque eu estou orando, mas estou pensando: amanhã eu vou ter que fazer isso, amanhã eu vou ter que fazer aquilo, mas está orando. Aí dobra o joelho e fala: Jesus, ixi, amanhã eu tenho que pegar fulano, eu tenho que passar lá na casa de ciclano. Esqueceu até da oração. Aí eu não fui batizado. Como? Se a mente está aqui na terra. Já viu isso, irmão? Eu vou ser batizado. Teve aqui, não sei quanta segunda-feira, não deu nem para contar mais, pelo busca dos dons. Pela busca dos dons, foi dito aqui, é tudo pelo Espírito Santo, aqueles dons ali. Mas quando fala o dom, não quer. Se for o dom de cura, eu vou ter que orar mais. Fica difícil. Se for o dom de maravilhas, tem que orar mais, tem que buscar mais,
e ficar mais perto do Pai. E quer. Mas quando quer algo, uma bênção, Jesus, me ajuda. Como diz o apóstolo, a caixa de ferramenta pode abrir. Ferramenta, quando está na mão de alguém que sabe usar, ou é para consertar ou é para desmanchar logo de uma vez. Mas vai dar bom. Aleluia. Sabe por quê? Porque no livro do princípio, todo mundo sabe que a terra era vazia, escura, não tinha vida. Mas quando Deus falou, haja luz e houve-se luz, a Bíblia diz que Deus achou bom. Quando você estava lá no lamaçal do pecado, Deus te resgatou, trouxe de volta, por um caminho que todo mundo quer, mas não quer responsabilidade. Você sabe que esse caminho é um caminho que vai, aleluia, te levar por um ambiente, aleluia, que ninguém, aleluia, tem o privilégio de receber. Você sabe, vai doer, vai, porque Jesus disse na mesma palavra que nós falamos aqui, eu vou te mostrar porque, como vai padecer, por causa do meu nome vai ser, aleluia, vai ser caluniado, vai, por causa do meu nome vai ser, aleluia, vai ser chicoteado, vai, por causa do meu nome vai ser criticado, vai, por causa do meu nome alguém vai olhar torto para você, vai, por causa do meu nome alguém vai olhar para você e dizer, isso não é Deus, não vai ser Deus, não é Jesus, não vai ser nada, vai, mas, aleluia, a Bíblia diz também, que quem que persevera até o final será salvo. Então, está te criticando, continua andando, está caluniando, continua andando, está jogando pedra, continua caminhando, está falando mal de você, continua caminhando, porque quem te chamou foi Jesus, quem te chamou foi Jesus. Não foi o homem que deu para você a chamada, não foi o homem que falou, olha, irmã Tati, eu estou te dando esta chamada, não, esta chamada já veio do alto do céu, dizendo, você vai ser meu levita, e todo mundo sabe, a adoração é para adorar, aleluia, não foi o homem quem deu, porque o que o homem dá acaba, mas o que Deus dá não permanece. Sabe por quê, apóstolo Tiago? Quando Jesus tem um encontro com você, o encontro dele é para sempre, não é só por um instante, porque você conhece a passagem, a história de Paulo, desde o encontro pela estrada de Damasco. Paulo não desistiu da caminhada, Paulo passou por perseguição, foi mordido por cobra, foi falar batalha céu, ficou na prisão muito tempo, mas estava na prisão dizendo, leva a palavra de Deus para a cidade tal, leva a palavra de Deus para a igreja tal, fala para a igreja tal, estou preso, mas ainda tem Jesus comigo, porque a Bíblia diz, aleluia, porque viver, porque viver, aleluia, para Cristo, aleluia, glória, meu Deus do céu, porque morrer para Cristo, porque morrer para Ele, porque morrer por Ele, porque, você tem coragem de dar tua vida por Jesus? Tem. Você tem coragem de dar alguma coisa por Jesus? Tem. Sabe por quê? A maioria das vezes não tem, porque fica com medo. Por que você tem medo? Você preferia ser cavalo do diabo sendo pisado? E a sociedade até hoje ainda falar para você que você não presta? A sociedade ainda falar para você que você não tem, aleluia, uma caminhada, você não vai chegar a lugar nenhum? Você preferia? Ou é alguém, aleluia, que já te caluniou um dia e fala assim, ali vai uma mulher de Deus. Conheça aquela mulher, conheça aquele homem. Ninguém dava nada, mas hoje é minha referência. Deus mudou a história daquele rapaz, Deus mudou a história daquela mulher. Até certo dia atrás andava só nos barzinhos, fazendo isso, fazendo aquilo, mas hoje não é mais. Porque Jesus encontrou você. E quando Jesus encontra, Ele não perde. Jesus, Ele não te encontrou para te perder no meio do caminho.
Jesus não te encontra para largar você, aleluia, encostado num canto. Jesus, ele não te encontra para ser, aleluia, Senhor Deus da glória, eu vou ter que falar, Jesus, já até passei do tempo, mas Deus é fiel. Jesus não te encontrou para você ser só mais um, mas para ser a diferença. Sabe por quê? Porque no dia que ele encontrou Paulo naquela estrada, Saulo naquela estrada, aleluia, foi para ser diferente. A história de Saulo era para ir perseguir, mas quando ele voltou de Damasco, já voltou diferente. É por isso que no capítulo 22 é ele dizendo: eu estava indo a Damasco, mais perto do meio-dia, aleluia, de repente apareceu. Sabe por quê? Porque um dia também você estava indo para uma porta de bar, mas de repente apareceu alguém que mudou a tua história. Apareceu alguém um dia, você também estava indo para uma balada e apareceu alguém de repente e mudou a tua caminhada. Então esse homem que aparece de repente, esse homem que aparece constantemente, esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando ele aparece, alabadaia céu, quando ele aparece o morto revive, quando ele aparece o coxo anda, quando ele aparece o cego vê, quando aparece o surdo ouve, quando ele aparece o caminho, a história é outra. Quando a batalha sube, eu vou deixar você pensar nessa noite, qual é a voz que você quer ouvir? A voz de Jesus que te resgatou e seguir ele, ou você quer ouvir a voz daquele daquele amigo dizendo: é só meu Deus, eu vou ter que falar, é só uma festinha de amigos, não vai ter nada, é só ali um churrasquinho, não vai ter nada, é só. Aí você tem um culto pentecostal para ir e fala: não, mas esse churrasco não vai voltar outro dia, eu vou lá. Aí, irmão, Jesus aparece e muda a tua história. Porque a pior coisa é a gente não dar ouvido à voz do Senhor. Porque Paulo deu, e de repente mudou a história dele. Paulo deu ouvido àquela voz, e de repente a história mudou. Todo mundo conhece a história de Paulo, aleluia, desde a conversão até o final. Por onde ele passava, o sobrenatural de Deus acontecia. Até mulher endemoniada foi repreendida, perdeu até o posto que Satanás já tinha dado para ela. Sabe por quê? Porque o que Satanás dá, sempre Jesus tira e é revestido em bênção. Satanás até pode olhar para você dizendo: vai ficar na igreja para quê? Vai ficar lá sentada para quê? Vai ficar adorando para quê? Olha a tua vida, é tudo isso que ele quer mesmo. Olha a tua vida aí, quer olhar? Aí você fala: mas não tenho nada. Aí Jesus fala: tem uma coroa que eu estou já que eu já montei, uma coroa que já estou colocando pedra, tem uma rua de ouro para tu andar. Sabe os muros? Então é tudo de pedra preciosa, você não vai precisar. Eu tenho esse lugar aqui. Sabe a cidade de Jundiaí? Não vai ser mais, vai ser uma tal de cidade chamada Nova Jerusalém. Você quer, sabe, mas vai ter que padecer um pouquinho. Você aguenta? Vai aguentar? Vai. Você vai suportar um pouquinho? Vai. Você vai aguentar um pouquinho? Vai. Então suporta o processo, mulher, suporta o processo, homem, suporta o processo, jovem, porque a coroa já está preparada. Se coloca de pé. Pastor, vou dar um pulinho no mundo. Dá, Jesus está voltando. Aí você dá um pulinho no mundo, aí fica na tribulação que está vindo aí. Você vai querer morrer, não vai morrer. Não vai ter morte. Você vai querer ser furado dentro do buraco e ficar lá dentro. Você vai ficar agonizando lá dentro, mas não vai ter. Jesus voltou.
Aí você vai ouvir o soar da trombeta e não vai poder subir, vai dizer, fiquei, porque eu fui dar esse pulinho lá fora. Ei, rapaz, Jesus te chamou para ser cabeça, não para ser cauda. Jesus te chamou para caminhar, não foi para ficar se arrastando. Jesus te chamou para andar para frente, não foi para ficar igual caranguejo andando para trás. Jesus te deu uma chamada, foi para prosseguir, não foi para voltar para trás, para retroceder. Pastor, mas eu não sei falar, eu também não sei, mas tem o Espírito Santo que me conduz. Eu não sei, mas tem o Espírito Santo que me conduz. Sabe por quê? Porque meu Deus do céu, Moisés falou para Deus, eu não sei falar, mas Deus falou para ele, vai rapaz, porque eu já preparei alguém, eu já preparei. Então não se preocupa, se você tem, meu Deus do céu, eu sou tímido, a tua vergonha vai cair hoje. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Você entrou nesse culto hoje. Campanha do de repente de Deus. De repente de Deus é constante. É tipo, você ora e acontece. De repente de Deus é você estar de joelho e Deus fazendo já. Já chama de repente. Você não tem um ditado, eu estava em casa pensando em ir no mercado, mas eu fiquei com preguiça, mas de repente chegou o meu cunhado com o carro, eu aproveitei e fui. Não tem essa? Eu estava pensando de ir no mercado, mas eu lembrei, é longe, tem que pegar o Uber, vai demorar. De repente chegou o meu cunhado com o carro, eu peguei e fui. Porque foi de repente. Paulo estava indo para Damasco e de repente o resplendor desceu e mudou a história dele. Qual é o teu de repente hoje? Porque esses dias eu estava orando e eu falei algo para Deus e o de repente aconteceu. Então existe de repente. Então não pensa que o de repente de Deus não acontece porque acontece. Sabe aquele invejoso que está do teu lado? O de repente de Deus vai acontecer e vai converter ele. Sabe aquela língua comprida que anda falando o teu nome para um, para outro? O de repente de Deus vai aparecer, vai, aleluia, diminuir a língua dela e vai ser glorificado o nome de Jesus. Então o fofoqueiro vai ter que ver que, aleluia, que o de repente de Deus chegou na tua casa. Aleluia, sabe, aleluia. Pastor, mas fala demais, então deixa que ele fala. Continua você caminhando, porque Paulo sofreu muito, mas não deixou a chamada. Paulo sofreu demais, mas não deixou de caminhar. Paulo, aleluia, ficou, aleluia, aprisionado muito tempo, mas não deixou de adorar. Sabe por quê? Porque foi pregado aqui, Paulo e Silas estava numa prisão, aleluia, orando e adorando, e de repente chegou, e estava todo mundo reunido em uma congregação orando, e de repente de Deus chegou. Então, irmãos, o de repente de Deus, aleluia, é quando está orando. Quando ora, o de repente de Deus chega. Se não houver testemunho desse de repente de Deus, dessa campanha, então você não está vivendo de repente de Deus. Você não viveu um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se quando você vive um encontro verdadeiro com Jesus, a tua história, a tua vida muda. O teu caminho é outro, a tua estrada é outra, o teu ambiente é outro, o teu falar é outro. Deus muda o teu jeito de falar, Deus muda o teu jeito de andar, Deus muda o teu jeito de pensar. Sabe por quê? Porque muda, porque quando alguém fala coisa para você, você pensa primeiro para depois você falar. Pastor, mas você vai pensar uma palavra bonitinha? Não, você vai pensar do que você vai falar, porque Jesus está vendo o que você está dizendo. Então você vai pensar primeiro em Jesus do que a resposta do que você vai dar para alguém. Às vezes alguém está querendo te tirar, aleluia, do sério. Às vezes alguém está querendo te tirar, aleluia, da comunhão. Mas você vai lembrar, a Santa Ceia está vindo e eu preciso ceiar. Jesus está vendo. Se eu falar algo aqui, Jesus vai, meu Deus do céu, eu não vou poder. Então, irmãos, fica com essa palavra nessa noite. O de repente de Deus muda história. O de repente de Deus muda trajetória. O de repente de Deus muda cenário. E quando o cenário é mudado, o Espírito Santo entra no meio. O Espírito Santo sempre entra. O Espírito Santo
Santo sempre é no meio, aleluia, junto com Jesus. Jesus fazendo e sendo batizado com alguma coisa. Jesus, aleluia, transformando e o Espírito Santo conduzindo. Jesus mudando a história e o Espírito Santo no caminho. Então, Paulo foi mudado, aleluia, teve um encontro com Jesus e foi batizado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, se Deus te deu a chamada, segue esta chamada. Não olha para nem para a direita nem para a esquerda, e o nome de Jesus vai ser glorificado. E uma salva de palmas bem forte para Jesus.